Os romances históricos começaram com grande sucesso no século XIX, com Ivan e Noé de Walter Scott, Os Três Mosquiteiros de Dumas e Guerra e Paz de Tolstói. A consagração do gênero veio nos anos 50 do século passado, com a série Os Reis Malditos de Maurice Druon. São 7 ótimos livros que contam com o declínio da dinastia dos Valois na França, quando era a nação mais poderosa da Europa, graças à figura de um rei excepcional, Filipe IV. De beleza e porte lendários, assim como sua frieza, inteligência e crueldade. O primeiro livro, O Rei de Ferro, revela o cenário da trama. Filipe o Belo, como ficou conhecido, reinava absoluto sobre uma França rica. Tinha subjugado os grandes senhores feudais, vencido os flamengos revoltosos, derrotado a Inglaterra na Aquitânia. Tinha superado até o papado, fazendo um papa seu, instalando no solo francês em Avignon. O cara parecia o Messi, batendo todos os recordes. Sua descendência e sucessão estavam garantidas. Tinha 3 filhos maiores e sua filha Isabel casara com o rei Eduardo II da Inglaterra. Seu poderio se estendia a 6 outros reinos vassalos. Acumulara para a França todas as riquezas possíveis, taxara os bens da igreja, espolhara os judeus, explorava os banqueiros italianos, mantinha a maior carga tributária e cunhava moeda, manipulando seu valor. Esse tinha tudo para dar certo, não é? Sim, exceto por uma maldição. Seu último grande inimigo vencido foi a Ordem dos Templários, cuja riqueza Filipe o Belo roubou, empreendendo o mais extenso processo da história da humanidade, onde foram acusadas mais de 16 mil pessoas e que terminou com os chefes templários queimados vivos numa fogueira, diante do olhar frio do Rei de Ferro. A Ordem dos Templários, uma organização militar de cavalaria, surgiu nas Cruzadas com o propósito de proteger os peregrinos e os reinos cristãos fundados no Oriente. Seus guerreiros tornavam-se monges ao fazer voto de pobreza e castidade, e a Ordem alcançou grande privilégio e poder, inclusive financeiro. Pois ali, no momento em que ardia em chamas, o poderoso grão-mestre da Ordem, Tiago de Molay, lança uma terrível maldição sobre o rei e sua descendência. Antes de 1 ano eu vos intimo a comparecer diante do tribunal de Deus, para ali receberdes o justo castigo. Malditos, malditos até a 13ª geração de vossas raças. Você pode se perguntar como uma maldição tem lugar num romance histórico, principalmente quando se sabe que o escritor reuniu uma equipe de especialistas, historiadores, roteiristas e cenaristas, buscando preservar a exatidão dos fatos. É que Druon acredita, e a Marreta também, depois de ler a série, que a história é um romance que realmente aconteceu. Acreditando ou não em maldições, o fato é que tudo começa a dar errado para o rei e para seus descendentes depois da praga do Templário. E os livros seguintes vão contar como isso aconteceu, na série dos mais espetaculares romances já escritos. São eles: A Rainha Estrangulada, Os Venenos da Coroa, A Lei dos Varões, A Loba de França, Alice e o Leão e Um Rei Perde a França. A Marreta identifica 4 bons motivos para você não deixar de ler a série. Motivo 1. A trama. Aventura vertiginosa, intrigas diabólicas, traições e atos de extrema coragem, jogos de ambições desmesuradas, crueldades, engenharia política, inocência e assassinatos. O romance traz tudo isso embrulhado para presente, numa precisão histórica inquestionável. Motivo 2. Os personagens. É a mais completa galeria de personagens verídicos, de uma riqueza e atratividade tão grande quanto os que encontramos nos melhores personagens dos grandes romances da ficção. Motivo 3. A narrativa. Texto de alta qualidade, diálogos precisos e bem construídos atendem aos paladares mais exigentes da alta gastronomia literária e formam um documento autêntico de uma época que nos faz refletir sobre os personagens atuais da nossa história. Motivo 4. Um final surpreendente e único. O final mais surpreendente e interessante que a Marreta já viu um autor dar a um romance. Desgostoso com o destino de um personagem, lembre que esses são reais, ou seja, o escritor não poderia inventar um desfecho. Druon decide encerrar a série ao término do 6º volume. 7 anos depois, talvez sentindo-se em falta com milhões de leitores em todo o mundo, o autor escreve o 7º e último romance, Um Rei Perde a França, encerrando a maldição do Templário
e pondo fim à dinastia dos Valois. Para quem gosta dos livros de Bernard Cornwell e de outros bons escritores do gênero, que também incluem notas históricas em seus volumes, vale saber que, no caso de Os Reis Malditos, tais notas estavam sob a responsabilidade de uma equipe que o autor assumiu como L'Atelier Littéraire Maurice Druon. Uma leitura indispensável e inesquecível, editada pela Record.